Olá pessoal, bom dia. Sou o Dr. Marco Fábio Coggi, mais uma live. Eu vou falar sobre um trabalho que a Julie, eu e a Priscila publicamos em 2014. É um trabalho sobre a revisão do biofeedback cardiovascular e suas aplicações. Esse trabalho foi publicado numa revista na Colômbia. Talvez a revista mais importante da área de psicologia. São os avanços nessa área da psicologia. E ele está em português, então é fácil para quem tem mais interesse no tema. E é um trabalho bastante completo, que tem aproximadamente 31 revisões de literatura e traz muita informação da parte teórica, da parte prática. Esse trabalho demorou bastante tempo para ser publicado, teve uma interação muito grande com a editora lá. Enfim, o trabalho está publicado. Eu vou ser bastante breve nesse trabalho, porque ele está muito fácil de se encontrar na internet. Só vocês colocarem biofeedback cardiovascular em suas aplicações, revisão de literatura e o nome Gomes ou Coggi, que nós aparecemos de uma forma muito rápida. Ela está bastante fácil de encontrar na internet. Muito bem. Eu vou ser breve nessa live, para não estender muito o assunto, porque esse assunto não tem fim. Bom, esse artigo foi publicado em 2014. De 2014 a 2022, muito material foi publicado. Então, isso aqui é uma revisão até essa época. Foi uma revisão de 12 anos de literatura. Bom, vou começar então com o resumo. O biofeedback cardiovascular é uma técnica de automodulação fisiológica mediada pela ressonância entre dois mecanismos de regulação cardiovascular. O reflexo barorreceptor, ou barorreflexo, e a arritmia sinusal respiratória. Bom, explicando então esse trecho, que o biofeedback cardiovascular, que é o biofeedback de HRV, que é o Cardiomotion, ele usa esse artifício de você fazer uma regulação fisiológica através desse barorreflexo. Ou seja, o barorreflexo é uma associação entre a pressão arterial e a frequência cardíaca, que pode ser modulada também pela frequência respiratória. Isso é muito interessante e é muito importante, né? E quando se fala em arritmia sinusal respiratória, exatamente acoplando dois efeitos barorreflexo e da arritmia sinusal respiratória. Mas hoje a gente sabe que existem outros eixos, outros mecanismos, entre eles uma associação entre diversos núcleos neurais, tanto da parte cognitiva, que é a parte mais alta, a parte intermediária, que é a nossa sistema límbico, o sistema emocional, e a nossa sistema reptiliano, o sistema mais antigo. Enfim, é um trabalho que teve ele foi citado em diversos outros trabalhos e que para a época era bastante atualizado, óbvio, né, quando foi publicado. Quando esse fenômeno ocorre, é possível visualizar um aumento significativo na amplitude da frequência, na frequência cardíaca. Na realidade, a frequência aqui é quando você transforma a frequência cardíaca em hertz. Quando esse fenômeno ocorre, é possível visualizar um aumento significativo na amplitude da frequência em torno de 0,1 Hz, chamado baixa frequência, ou em inglês low frequency, LF. Nesse trabalho, consultou-se a base de dados PubMed e foram revisados 31 trabalhos publicados entre 2000 e 2012. O protocolo mais utilizado foi o desenvolvido por Lehrer. Paul Lehrer é um dos grandes estudiosos, ele é um psiquiatra americano,
em que o grupo dele estuda muito esse biofeedback. Ele tem diversas publicações. Ele começou por volta de 2000 a publicar e aqui até 2022, 21, 22 tem trabalhos dele. Então, há muitos anos ele trabalha com esse estudo científico do biofeedback. Ele fala então que o protocolo mais utilizado foi o desenvolvido por Lehrer. Esse protocolo de Lehrer é muito semelhante ao protocolo que nós aqui na NPT, no CardioMotion, indicamos. Existe uma diferença básica que nós indicamos que a pessoa inspire e expire pelas narinas. Ele recomenda que inspire pelas narinas e expire pela boca. E aí ele até recomenda que faça uma certa pressão na expiração para poder controlar melhor a saída do ar. Nós não vemos a necessidade disso, a menos que a pessoa tenha algum desvio de septo, algum problema de adenoide, alguma coisa que atrapalhe a respiração. Muitas pessoas me perguntam, dá para você fazer exercício fazendo só pela respiração, pela boca? Dá, mas a boca não foi feita para respirar, a boca foi feita para se alimentar, né? Então, quando a gente inspira pelas narinas e expira pelas narinas, a gente mantém a temperatura da parte superior, da parte das vias respiratórias superiores, a temperatura mais indicada, que é a nossa temperatura do corpo. Então, essa é uma justificativa, porque nós inspiramos e expiramos pelas narinas. E muitos dos exercícios, dos pranayamas que são usados no yoga, também utilizam inspira e expira pelas narinas. Tem alguns que expira pela boca, mas como maioria, esses exercícios de pranayama, eles inspiram e expiram pelas narinas. Como o mecanismo natural nosso é inspirar e expirar pela narina, então essa é a única diferença que nós temos em relação ao protocolo do Paul Lehrer. Ele fala então que é o protocolo mais utilizado, que envolve 10 sessões semanais durante 20 minutos cada, e treinamento doméstico diário durante 2 vezes por dia, cada um durante 20 minutos. Aqui é outra coisa que a gente encontra na literatura, muita diferença. Uns falam que você faz 2 vezes 10, aqui ele fala 2 vezes 20 minutos, ou seja, não existe um protocolo muito engessado, ele é adaptável. O treinamento com biofeedback tem apresentado resultados promissores como terapia complementar em diferentes transtornos, com redução significativa nas escalas de ansiedade e depressão. A maior parte dos trabalhos que a gente tem visto é focado muito na ansiedade e depressão, embora tenha muitas outros tratamentos além desse. Nós fizemos uma revisão de literatura de 2010 a 2020 e nos apresentou mais de 90 artigos relacionados à ansiedade, com e sem comorbidades, usando o biofeedback de HRV. Então, estresse, ansiedade e depressão são os 3 principais. Seja quando essas patologias apresentam-se como queixas únicas ou comorbidade em outros transtornos. Os efeitos sobre alterações cognitivas apresentam resultados inconsistentes. Depois dessa publicação em 2014, várias outras publicações foram feitas focando nas alterações cognitivas também em idosos, em crianças e idosos. Então, esses resultados inconsistentes são da época. São os resultados que o pessoal fez na época, os pesquisadores fizeram na época, sem considerarem algumas outras variáveis. Agora nós temos live exatamente falando sobre os efeitos cognitivos, que são bastante interessantes também. Muito bem, essa é a introdução. Vamos entrar então no trabalho propriamente dito. O biofeedback cardiovascular é uma técnica de autorregulação fisiológica do sistema nervoso autônomo, em que o indivíduo aprende a modular a resposta do seu próprio corpo através das informações vindas do batimento cardíaco. É interessante porque são avaliações não invasivas
Esse aqui é o sensor do CardioMotion, em que você coloca no dedo, ou ainda você pode utilizar no lobo da orelha, sensor, aqui, e vai ligado no módulo USB, neste módulo USB. A partir do instante que você conecta o módulo, e aí você começa a fazer a leitura do computador. Na realidade, recomenda que seja usado o dedo mínimo aqui, né? E aí a pessoa começa a fazer a leitura no computador e torna-se uma análise bastante simples, muito direta, e o computador traz o resultado que a pessoa tem em tempo real o que está acontecendo com o paciente. O processo ocorre por meio de registro dos intervalos de tempo decorrido entre cada batimento cardíaco por um sensor externo, seguido pelo tratamento matemático desses dados por um software e disponibilização das informações do indivíduo, por exemplo, na tela do computador. Então, o que ele faz? Esse sensor ele vai medindo cada batimento cardíaco e faz a leitura do tempo entre esses batimentos, faz toda a avaliação em função do tempo decorrido entre esses dois batimentos consecutivos. E essa informação, então, aparece na tela do computador. Essas informações precisam ser fornecidas em tempo real, de modo que a pessoa que está passando pelo processo de biofeedback possa estabelecer uma correspondência entre o estímulo que ela está visualizando e suas reações fisiológicas. Isso é extremamente importante, porque a pessoa recebe o estímulo e esse estímulo faz com que o corpo reaja. Se for um estímulo neutro, não, mas se for um estímulo tanto de valência positiva quanto de valência negativa, ou seja, ela reage a esses estímulos, aparece no batimento cardíaco. Isso é uma técnica extremamente interessante para a psicoterapia, de forma que você vai acompanhando como o teu paciente reage quando ele fala em determinados assuntos, que são assuntos que fazem mal para ele, que são alguns traumas, alguns bloqueios emocionais. Quando ele se refere a esses bloqueios, imediatamente aparece uma mudança no batimento cardíaco. Mesmo, por exemplo, para quem trabalha com hipnose, PNL, ou aqueles que fazem coaching. No coaching, você pode fazer uma avaliação, como é que está o teu coaching, né, a pessoa que está orientando, quando ele vai tratar determinados assuntos. Se aqueles assuntos que ele vai tratar são assuntos que causam algum tipo de desconforto muito intenso, aparece como um aumento da frequência cardíaca. Então não adianta a gente forçar que a pessoa faça alguma coisa em que emocionalmente ela não está capacitada a fazer. Vai aumentar o transtorno, vai aumentar o conflito. Então primeiro nós temos que tratar esse conflito, para depois solicitar que a pessoa faça. E essa é a nossa prática diária aqui com hipnose. Quando a gente leva a pessoa em hipnose, monitorado pelo biofeedback, a gente consegue avaliar onde estão realmente os conflitos e como a gente pode reduzir esse sofrimento, essa dor do paciente. Os efeitos positivos dessa técnica ocorrem principalmente quando o ritmo cardíaco entra em sincronia e ressonância com o ritmo respiratório, aumentando a amplitude das oscilações do batimento cardíaco. O que significa isso? Quando você tem o ritmo cardíaco, vamos supor que o ritmo cardíaco está assim, e a respiração está de qualquer jeito, não existe uma ressonância, não existe uma conversa entre eles. Mas a partir do momento em que você começa a respirar e o batimento cardíaco começa a entrar em sincronismo, eles aumentam a oscilação, aumentando a variabilidade da frequência cardíaca. E esse aumento da oscilação é extremamente benéfico para a pessoa, aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Então, todo o processo terapêutico associado ao CardioMotion, ao biofeedback como um todo, está relacionado a essa ressonância num determinado ponto, aonde o coração e a respiração entram em sincronismo.
Esse é o ponto em que aparecem curvas de uma forma bastante interessante, curvas sinusais no espectro de potência, no espectro do batimento cardíaco. Os componentes autônomos, simpáticos e parasimpáticos, ou simpático vagal, são os responsáveis pela regulação do funcionamento visceral humano, da regulação e funcionamento viscerais humanos. Então, todas as nossas vísceras, elas estão relacionadas ao controle do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso periférico, que ele sai do sistema nervoso central e distribui para artérias, veias, glândulas, sistema imunológico e assim vai. São eles também que regem o funcionamento cardiovascular. A ativação simpática desencadeia respostas fisiológicas de reação que provocam a aceleração do batimento cardíaco. Então, nós temos o ramo simpático e parasimpático. Quando o simpático está muito intenso, ele desenvolve um aumento da frequência cardíaca. Inverso, quando existe uma inibição simpática com ativação parasimpática, diminui o ritmo cardíaco. Então, esse é o segredo, é você modular aumento e diminuição do ritmo cardíaco numa frequência exata de ressonância. Nas outras lives eu falo mais sobre isso. Eu vou fazer uma live só explicando exatamente esses parâmetros. Um coração com frequência cardíaca muito rápida não permanece relaxado o tempo suficiente para enchimento completo das câmaras cardíacas. Ele está muito rápido, ele não consegue preencher completamente as câmaras cardíacas. A alta frequência cardíaca pode levar à redução da variabilidade da frequência cardíaca, o que em repouso indica má ou insuficiência de adaptação do sistema nervoso ao meio. Então é extremamente importante isso. Quando o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, não consegue se adaptar ao meio, isso pode levar a uma insuficiência muito importante, não só insuficiência cardiovascular, mas insuficiência também psicoemocional. A variabilidade da frequência cardíaca é considerado um indicador consistente do funcionamento autônomo do indivíduo, sendo que a redução da variabilidade da frequência cardíaca é vista como um fator de risco para doenças cardiovasculares e está associado a alterações metabólicas, como ganho de peso, diabetes e hipertensão, em pacientes psiquiátricos submetidos ao uso de medicações colinérgicas, ou seja, essa redução, a redução da variabilidade da frequência cardíaca pode estar associado a esses fatores de risco cardiovascular, aí alterações metabólicas, como ganho de peso, diabetes e hipertensão. Ou seja, a pessoa fica ansiosa, come mais. Isso é o ganho de peso. E diabetes, porque ela tenta buscar muito carboidrato para trazer a sensação de tranquilidade, principalmente chocolate, que tem um neurotransmissor chamado anandamida, que dá a sensação de Ananda, de bem-aventurança, né, do sânscrito. Ananda vem do termo sânscrito bem-aventurança. Anandamida, então, é um neurotransmissor que traz uma sensação de bem-aventurança para a pessoa, está ligado ao chocolate. Já o aumento, então, a redução da variabilidade está associado a fatores de risco, enquanto que o aumento sinaliza a adaptação fisiológica do indivíduo, está vinculado às melhores taxas de sobrevivência em pacientes que sofreram ataques cardíacos súbitos e arritmias letais. Eu tive arritmia e fiquei na UTI durante 2 dias devido a essa arritmia, e essa arritmia era devido à ansiedade e estresse, isso em 2008 por aí. Foi exatamente lá, nessa época em que eu comecei a estudar a variabilidade da frequência cardíaca, sabendo que se eu controlasse a minha variabilidade eu podia melhorar muito a minha situação cardíaca, reduzir essas arritmias. Foi daí que eu desenvolvi o CardioEmotion, eu e uma equipe de 12 pessoas. Então, na realidade, a origem do CardioEmotion foi
essa redução, aqui, ó, vamos lá. Já o aumento da variabilidade da frequência cardíaca sinaliza boa adaptação fisiológica do indivíduo e está vinculada às melhores taxas de sobrevivência em pessoas que sofreram ataques cardíacos súbitos e arritmias letais. Então, a arritmia, para mim, não chegou a ser letal, mas eu fiquei 2 dias não ter. Enfim, nunca mais tive problema cardíaco. Aliás, nenhum problema de saúde. Nesse sentido, sabe-se que a prática regular de atividades esportivas, exercícios físicos, aumentam a variabilidade da frequência cardíaca. E a possibilidade do aumento da variabilidade da frequência cardíaca a partir de estímulos específicos tem levado pesquisadores a investigar o efeito de técnicas cognitivas e respiratórias que também possam trazer esses benefícios aos sujeitos praticantes. E aqui tem uma série de referências de pesquisadores. Nesse contexto, encontram-se investigações científicas acerca dos efeitos da técnica de biofeedback cardiovascular. O presente artigo apresenta como objetivo a identificação e revisão dessas pesquisas, de modo a explorar os achados publicados nos últimos 12 anos acerca da técnica da modulação fisiológica conhecida como biofeedback cardiovascular. Então, o CardioEmotion nada mais é do que uma técnica de modulação fisiológica. Inicialmente será exposto o conceito da variabilidade da frequência cardíaca com o objetivo de contextualizar o tema. Logo após, os resultados da revisão da literatura são apresentados, seguidos pelas recomendações finais. Bom, daqui então nós entramos nos conceitos sobre variabilidade da frequência cardíaca, o que é. Eu já tenho falado muito sobre isso. Nos nossos cursos a gente explora com muito detalhe cada um desses parâmetros, mas basicamente o CardioEmotion capta o intervalo entre 2 batimentos cardíacos e através dessa captação dos batimentos cardíacos é que faz toda a matemática. E isso é uma parte da matemática em que ele traz, basicamente, o SDNN, que é o desvio padrão de intervalos de medidas NN, SDANN, que é o desvio padrão das médias dos intervalos NN, o RMSSD, que é a raiz quadrada, PN50 e assim vai. Então são vários, tem muito material. Esse artigo nosso está bastante detalhado para quem tiver mais interesse em entender. Eu recomendo que dê uma olhada, uma lida no artigo. Fala o que é o low frequency, fala o que é o very low frequency, o high frequency, assim vai. Bom, a metodologia então foi usada a análise desses do PubMed nesses 12 anos. Esse PubMed tem mais de 21 milhões de citações. Então foram pesquisados de 1º de janeiro de 2000 a 1º de junho de 2012, usando as palavras biofeedback, heart rate, variability, biofeedback. E assim, na primeira busca apareceram 67 artigos, na segunda 90 artigos, e aí nós colocamos como critério de inclusão incluídos estudos objetivos, cujo objetivo era estudar a eficácia do biofeedback em seres humanos em qualquer idade, do biofeedback cardiovascular. Foram incluídos estudos experimentais ou semi-experimentais, com intervenção do biofeedback cardiovascular, com ou sem grupo controle. Foram incluídos artigos que visavam o estudo da técnica com pré-teste e pós-testes, e foram incluídos artigos em inglês, português e espanhol. E teve algum critério de exclusão aqui que eu vou passar para frente. Bom, eu vou passar direto para o resultado. E como critério de exclusão, foram excluídos artigos sobre efeito de respiração lenta com ou sem monitoramento da variabilidade cardíaca, ou seja, exercício de respiração sem feedback cardíaco. Ou seja, não adianta a pessoa fazer só o treinamento sem o biofeedback, sem ter um feedback do que está acontecendo.
senão fica uma coisa muito aberta, muito ampla, e respirar todo mundo respira. Agora tem que ser exatamente na frequência da ressonância. E essa frequência da ressonância, ela é muito particular, onde você consegue sincronizar a respiração com o batimento cardíaco, e dessa sincronização existe um aumento, que é uma ressonância, melhorando a potência cardíaca, melhorando a potência respiratória, e aí traz todos esses benefícios, porque quem faz toda essa regulação aqui é o sistema nervoso autônomo. Quando o sistema nervoso autônomo não está bem regulado, então aparece uma série de problemas. Vamos lá, continuando. Os resultados foram revisados 31 artigos publicados entre 2000 e 2012, e os artigos investigaram os efeitos da aplicação da técnica de biofeedback em transtorno de ansiedade, asma, depressão, doenças coronarianas e cardíacas, inflamação induzida, hipertensão arterial, efeito barorreflexo e ressonância cardiovascular, saúde mental em escolares, dor, desempenho no trabalho, transtorno de estresse pós-traumático, qualidade do sono, esporte, estresse, vômito cíclico. Em 13 desses artigos os pesquisadores afirmaram ter utilizado o protocolo de Lehrer. Os outros usaram o conceito de coerência cardíaca, ou coerência cardiovascular, mas não seguiram necessariamente o protocolo de Lehrer, ou associaram o treinamento a outras técnicas. Então, esse também é um problema que a gente vê. As pessoas vão fazer uso do biofeedback, mas não buscam um protocolo adequado. E nós publicamos um protocolo para o nosso grupo, nós temos os nossos alunos, e também o nosso grupo de Telegram. Nós deixamos lá todo o protocolo descrito, passo a passo, como deve ser feito, o que fazer em cada passo. Mas aqui também tem uma outra coisa. O protocolo de 10 sessões, de 10 semanas, nem sempre é necessário. Pode ser que você já obtenha resultado muito antes. Então, são duas coisas. Uma é prática clínica, outra é pesquisa. Normalmente, quando a gente vê pesquisa, a pesquisa ele determina uma quantidade de dias, de meses, de horas, tanto faz. Ele faz uma avaliação inicial, pré-teste, faz todo o protocolo, e no final ele faz um pós-teste e vê o que aconteceu. Isso aqui que é variável. Depende muito do estado da pessoa. Então, na clínica, o treinamento é individualizado. Você vê a pessoa, conversa com a pessoa, acompanha o desenvolvimento dela. Pode não ser necessário 10 semanas, pode ser que 2, 3 semanas seja necessário, seja suficiente. Por exemplo, para a insônia, 2, 3 semanas já é suficiente para a pessoa sentir uma melhora incrível no sono. Porque muitas vezes o sono, quando advém do desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, de ansiedade, de estresse, ele é muito rápido a reação, é muito efetivo a reação. Mas depende de como a pessoa está. Às vezes ela tem uma comorbidade de apneia do sono, sei lá. Então tem que ser analisado mais ou menos caso a caso. Quando você faz uma pesquisa assim, você pega um N grande, você trabalha pela média. Tem gente que tem benefícios antes, tem pessoas que têm benefícios um pouco mais lento, mais demorado. Bom, vou partir já para a parte mais de resultados. Enfim, ele traz assim que o espectro de densidade de potência, a gente pode definir HF como alta frequência, modulada pelo sistema nervoso parasimpático, baixa frequência, modulado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. E nessa frequência tem sido relacionado ao sistema barorreflexo, termorregulador e atividade vasomotora e o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
e a frequência muito baixa, que é considerado marcador da atividade simpática. Então você tem aqui a atividade simpática, o parasimpático e o equilíbrio. Então é no equilíbrio que você consegue modular aquilo que a gente chama da coerência cardíaca e todos os resultados, todos os efeitos, né? Bom, então deixa eu passar mais um. Aqui ele fala mais, nós falamos mais, né, porque eu sou um dos autores desse artigo, nós falamos sobre mais o protocolo de Lehrer. Bom, vamos ver um pouquinho sobre fisiologia em geral, quais são os efeitos sobre a fisiologia em geral das pessoas. E aqui tem várias... Ele fala então sobre a ansiedade, 2 artigos de ansiedade, depressão, 2 artigos, saúde mental em escolares, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de guerra, um segundo artigo de TEPT de estresse pós-traumático em veteranos de guerra, um de 2010, outro de 2011, estresse mental na execução de tarefas cognitivas, estresse em agentes penitenciários, dor crônica, pescoço, ombro, dor abdominal funcional, sensibilidade à dor térmica, fibromialgia e vômito cíclico. Isso aqui está na categoria dos transtornos gerais, né? Depois, na categoria das doenças com base biológica definida, tem 2 artigos sobre asma, doença arterial coronariana tem 2 artigos, insuficiência cardíaca tem 1, hipertensão tem 1, pré-hipertensão também tem 1 artigo. Depois, o que mais que mostra aqui? Na parte de performance, melhoria do desempenho de operárias, desempenho esportivo, modalidade de dança, ansiedade relacionada à competição, modalidade de golfe, desempenho esportivo, modalidade de basquete. E tem agora como outros, qualidade do sono em laboratório durante o exame de polissonografia, inflamação induzida por endotoxina, lipossacarídeo, e aqui tem os achados dessa revisão apontam para resultados positivos, de modo geral, após a intervenção levada ao restabelecimento e manutenção do equilíbrio autônomo, e refletindo em alterações comportamentais e sintomáticas, mas salientam também a necessidade de maior padronização dos protocolos e medidas para identificar especificidade quanto ao uso da técnica da intervenção. Então, como eu estava comentando com vocês, é o seguinte, tem muitos artigos aqui, né? Na realidade 40% desses artigos seguiram esse protocolo do Lehrer, mas alguns não seguiram. Isso torna-se um pouco difícil para a gente poder fazer todas as comparações. Mas cada vez mais nós temos visto na literatura, principalmente as mais recentes, artigos muito interessantes mostrando a interconectividade cerebral. Como a córtex pré-frontal, a nossa cognição, relaciona com o nosso subcortical, que tem nossas emoções, com o nosso sistema neurovegetativo. Tudo isso interconectado, que aparece basicamente 34 centros neurais que estão correlacionados durante o processo da coerência cardíaca. Então, nós temos uma live específica sobre isso e é muito interessante, eu recomendo. Então, pessoal, eu corri bastante para não estender muito, a live passada foi muito extensa, deu quase 1 hora. Eu estou monitorando aqui pelo relógio para não passar de 30 minutos, porque tem que ser mais objetivo, né? Enfim, nós apresentamos então aqui um artigo que nós escrevemos, foi a Júlia, a Priscila e eu, biofeedback cardiovascular e suas aplicações, uma revisão de literatura. Esse trabalho foi
publicado em Avanços em Psicologia Latino-Americana, Bogotá, Colômbia, em 2014. É muito fácil encontrar esse material na internet. Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui no YouTube, vou deixar lá o link para vocês acessarem esse material. Bom, pessoal, era isso. Então, boa semana para vocês. E mantenham contato com a gente, que a gente tem sempre surpresas, tem cursos, tem palestras, tem grupo de estudos. E quem tiver interesse, estamos à disposição. Até mais, então.